Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Opinador. Nesse vídeo aqui, de uma maneira a dar o fim, dos FX, eu vou falar um pouquinho sobre eles, fazer um apanhado aqui rapidamente, para ajudar o pessoal que ainda está pensando em comprar, está pensando em trocar, ou enfim, está pensando em adquirir um FX e está com dúvidas, porque na internet, tem muitas informações ainda sobre os FX, mas eu vou tentar centralizar aqui algumas perguntas e respostas conforme a minha visão sobre os FX, ok? Vamos lá. FX esquenta. O que acontece? O FX, de modo geral, vamos resumir, ele é um pouco mais quente do que um processador, vamos botar assim, da época dele concorrente, por exemplo, o i5, o 2400, o 2500, ok? Mas nada que um watercooler bom, ou um air cooler bom, não vai conseguir resolver, entende? Então, você não deve se ligar muito nisso, nessa questão de, não, vou ver ali no canal que o FX esquenta, eu tô com medo de eu usar ele e acabar danificando aqui a minha placa-mãe e tudo mais. Cara, não se preocupe com isso. Você tem dinheiro para poder comprar um water cooler bom, você pegou o FX, ou já tem o FX, e tem dinheiro para poder botar um water cooler bom, um air cooler bom, perfeito. Investe que vai de boa, até inclusive nesse water cooler ou nesse air cooler, futuramente você já pode ver, se ele é compatível com modelos, de preferência tem que ver se ele é universal, para ele ser compatível também com modelos próximos, para você utilizar em um próximo processador, se for o caso, seria uma ideia melhor. Mas cara, não tenho o dinheiro para poder comprar um air cooler, um water cooler bom para esse processador. Cara, bota o cooler box mesmo, cooler box, ou então um cooler similar ao cooler box, e estamos conversados. Você não precisa se preocupar demais com isso daí não, beleza? Então, tranquilo, nada de, vai pegar fogo, vai fritar, vai destruir, não. Bota aí, utiliza de boa que o pessoal que um assunto, ele esquenta, ele ferve, tem um vapor, quando você vai ver, não é nada disso, beleza? Vamos aqui para a segunda questão. Segundo ponto, o FX, ele não tem a quantidade de núcleos que diz que tem. Bem, isso daí eu já falei em outros vídeos já, como falei, ele fisicamente ele tem os núcleos que diz que tem. Então, de 8 núcleos ele tem 8 núcleos, de 6 núcleos ele tem 6 núcleos, ou de 4 núcleos ele tem 4 núcleos. O que vai acontecer é o seguinte, é que dependendo da aplicação, pelo menos pelo que eu vi, dependendo da aplicação, dependendo do que a aplicação demande, de como ela utilize a arquitetura do FX, o FX vai dar um resultado. E ele pode dar um resultado, dependendo da aplicação, no nível de um i7 de terceira geração, quarta geração, de um i5 de segunda, terceira geração, ou de um i3 de terceira, quarta, sexta geração. Ele vai variar nesse nível de desempenho. Ou seja, a gente pode ver que não é um nível de desempenho ruim, ok? Porque se a gente for botar assim, vamos dizer, no geral, quando você vai ver hoje, em jogos, a gente pode dizer que, por exemplo, no FX 850, ele está no nível ali de um i5 mais simples da terceira geração para jogos. Até um pouco acima, mas vamos resumir, Hoje, por exemplo, um Ryzen 1200 em jogos, tá? Quando você vai colocar aí em desempenho geral não, tem aplicações em que ele vai alcançar o i7 3770, às vezes até o i7 às vezes até o i7 4770, 4790, dependendo da aplicação. Em poucas aplicações ele chega a esse nível de desempenho, ok? Mas assim, na média, em jogos, no 850 ele vai ter o desempenho aí de um i5 segunda, terceira geração aí, em jogos. E em desempenho geral ele vai ter o desempenho ali de um i7 segunda, terceira, quarta geração. Beleza? Em média. Ele fica nesse limite de desempenho. Que, como eu falei, não é um desempenho ruim. Beleza? Mas a questão de núcleos, ele fisicamente, se você abrir ele, você vai ver que eles têm os núcleos que dizem que tem. Ok? O que vai depender, o que vai variar, vai ser o que ele vai te retornar conforme a arquitetura dele. Vai ter arquitetura que vai fazer com que os núcleos, que os módulos respondam como núcleos. Então você vai ter quase um FX 850 respondendo como se fosse um quad-core. Vai ter processos que vão fazer cada núcleo praticamente trabalhar de maneira independente. Então você vai ter ele respondendo como um octa-core. Beleza? É nessa questão que está o segredo dos FX. Beleza? Mas vamos lá, vamos para uma outra questão. Se você até for reparar em reviews, se você olhar reviews antigos e reviews novos, você vai ver que isso que eu estou falando tem fundamento. Beleza? Depende da aplicação que vai ser rodada nele. Vai ter aplicação que vai
extrair ali, vai conseguir extrair um desempenho de 4 núcleos, no caso equivalente a 4 núcleos, e aplicações que vai extrair um desempenho equivalente a 8 núcleos. Por exemplo, criptografia, renderização, beleza? 8 núcleos. Aí você vai botar 4 núcleos. Qual 4 núcleos? Jogos no geral, beleza? Se você vai ver jogos no geral, claro, vai ter jogo que vai conseguir tirar ali os 8 núcleos do FX. Vai. Mas boa parte dos jogos você vai sentir o FX com o desempenho de um i5 de terceira geração, hoje em dia, beleza? Vamos para mais uma aqui. Consome muita energia. Com relação a consumir muita energia, assim, se a gente for olhar os reviews que tem de consumo de energia, você vai ver que o consumo de energia foi tirado mais em full load, ou seja, carregamento total do processador. Dificilmente a gente vai utilizar esse full load aí, ok? Então a gente tem duas questões. Primeiro que quando ele está idle, quando ele está ocioso, ele vai diminuir, né? Ele vai desligar núcleos para poder economizar energia. Numa situação dessa ele vai estar gastando ali energia tal qual um i5 de terceira geração, até às vezes menos, dependendo desse gerenciamento que ele tem. E em full load não é sempre que você vai utilizar, né? Você só vai sentir uma diferença boa na sua conta de luz se você utilizar ele em full load, ali 90, 100% de utilização do processador, durante muitas horas, durante muitos dias. Vou botar assim, full load, metade de um dia, todos os dias de um mês, né? Então todos os dias daquele mês, metade daqueles dias você vai utilizar em full load. Aí certamente você vai sentir alguma diferença. Mas não vai ser uma diferença assim enorme, gigantesca na tua conta de luz, porque é meia lâmpada acesa. Ok, não vai te dar grande diferença na tua conta de luz. Você há de convir que na conta de luz você vai ter alguns pesos a mais, por exemplo, que gasta em conta de luz. Chuveiro elétrico, né? Geladeira, agora a geladeira não consome mais tanto, mas antes era até mais, né? Ferro de passar, essas coisas. Beleza? Isso aí consome luz para dedéu. Agora, meia lâmpada acesa não vai consumir tanta luz assim, tá? Beleza? Então vamos para aqui para mais uma. Então, assim, não se preocupe com isso. Ah, mas eu vi no canal do fulano que ele consome muita luz. Ah, eu vi ali na informação tal que ele consome muita luz. Cara, não se liga nisso. Não crie esse empecilho para poder você ter um FX ou às vezes até continuar com ele. Beleza? Não vai ter diferença praticamente nenhuma. Não vai ter. Parece que sim, mas não tem. Não vai ter aquela Vai ter diferença? Vai ter diferença, mas não vai ser uma coisa assim assustadora. Isso que eu quero falar para você. Ok? Que vale a pena você trocar o processador, beleza? Vamos lá então, vamos para mais uma aqui. FX perde feio para os Core i. Bem, como eu já falei para vocês na resposta anterior, isso não é um fato, tá? O FX, a primeira versão do FX foi o Zambezi, aquele 8150, 8120, né? 6100, 4100, tinha o 6200 também, né? Acho que teve o 4130 também, se eu não me engano, o FX 4130, se eu não me engano, 4150, um desses dois. Bem, esses processadores, assim, se a gente fosse botar concorrente por concorrente, eles faziam frente. Os Core i de primeira geração, eles ganhavam, eles eram mais fortes do que os Core i de primeira geração, de modo geral. Dos Core i de segunda geração, eles não ganhavam, mas faziam frente. E a partir dos Core i de terceira geração, eles já não faziam tanta frente assim, né? Não perdiam exatamente por uma diferença enorme de desempenho, mas não faziam tanta frente assim. E aí veio o Vishera. O Vishera ele fazia frente aos de segunda geração, que eram o SandBridge, e aos de terceira geração, que era o Ivy Bridge. Os de segunda geração eles faziam frente a esses dois, né, de segunda e terceira geração, e os de quarta geração em algumas aplicações também faziam frente ainda, incrível que pareça. Porque se você, por exemplo, você pega um FX 4100 ou 4300 e overclock ele ali a 4.5 GHz, você vai ter basicamente o mesmo desempenho do que um Core i3 de quarta geração. Inclusive, até se a gente for ver, né, tem muitos jogos aí que, se você for ver hoje, até o FX 8350, ele chega a fazer frente ao i5 6400, que é um i5 de sexta geração. E como eu insisto, dizem que esses processadores são ruins, né? Falam mal deles, não é? Eles foram lançados em 2011, 2012, mas até hoje estão aí e o pessoal continua dizendo que não são bons. Próximo, troco um FX por um Xeon, como eu falei, já disse nos outros vídeos, não. Vamos lá. Tem vários Xeon hoje sendo vendidos. Se você pegar, vamos botar assim, 10 modelos desse Xeon, você vai pegar o Xeon 2640V3, o 2650V2, blá, 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 vai pegar todos eles, tantos de 4/4, 4/8, 8/16, enfim, 6/12, 10/20, enfim, você vai colocar todos esses contra o FX 8350.
você colocando esses processadores, todos eles, assim, pegando 10 modelos desses Xeon e colocando quantos FX, eu posso te garantir que 7 desses 10 vão ter praticamente o mesmo desempenho que o FX. Eu posso te garantir que dentre esses 10, pelo menos 7 vão ter o mesmo desempenho que os FX, que o FX 8350. Eu posso te garantir, é praticamente certeza, cara. Se não chegar a isso, eles vão ter um desempenho talvez superior, mas muito pouco, não deve chegar a 10% de superioridade. Então não vale a pena você trocar o FX pelo Xeon. Ah, cara, mas tem Xeon que ganha dos FX. Ganha, mas se você for ver, a diferença é muito pouca, cara. Se você chegar e falar assim, cara, olha só, o meu FX dá, vamos dizer, 100 FPS em um jogo, em determinado jogo. Aí eu tenho esse Xeon aqui, que ele dá 130, 120, 130. Vale a pena trocar? Não vale. A diferença é muito pouca. Você não vai ter uma sensação plausível, você não vai sentir diferença, você não vai ter a diferença ali. Agora, se você chegar assim, poxa, cara, eu tô com um FX e ele dá 100 FPS nesse jogo. Agora, eu tô com outro processador aqui, sei lá, vamos supor, sei lá, um Core i7 da 13ª geração, um Ryzen da série 7000. Esse Ryzen, esse 7 aí rodando o mesmo jogo, ele ao invés de dar 100 FPS, ele está dando 200, 220, 250. Aí a gente começa a conversar. Ah, cara, eu tô com o FX aqui e ele converteu o meu vídeo, ele renderizou para mim um vídeo em 1 hora. Eu tô com esse outro processador aqui que renderizou esse mesmo vídeo em 15 minutos. Aí beleza, em 30, 20, 15, 10 minutos. Show de bola, cara. Aí a gente já está falando de pelo menos 50% a mais de desempenho. Bota aí, se não tiver no mínimo 40% a mais de desempenho, 30, 40% a mais de desempenho, cara, não vale a pena. Não vale a pena, cara, porque você não vai conseguir sentir a diferença. Não vai ser uma diferença, entendeu? Sensível. Então, com a maioria dos Xeon, eles já estão praticamente no mesmo desempenho que os FX. Estão, não tem muito para onde você correr, entende? Tem muita gente que fala, não, eu tava com o Xeon, igual aquele rapaz lá, eu tava com uma 1660 e aí eu troquei e melhorou meu drop de frames. Tá bom. Aí queima tua placa de vídeo. O que tu vai fazer? Ah, vou botar uma 2070. Vai dar gargalo. Como daria no FX. Aí, mais pra frente, você vai ter que trocar tua placa de vídeo porque os jogos não estão rodando bem nela. O que você vai fazer? Ah, vou botar uma 2080, vou botar uma 30. Vai dar gargalo. Vai dar spike. Queda de frames. Porque o processador não vai conseguir empurrar a placa de vídeo. Não vai. Não vai. Por exemplo, a 3060, né, a 3060, cara, uma placa de vídeo punk para processadores daquela época. Lembrando que esses Xeon, a maioria deles são da mesma época do que os FX. Então, cara, você já tem o antigo. Troca o antigo pelo novo. Vão mandar para frente. Então, você já tem o FX, fica com ele e pula para coisa nova. Ah, cara, mas vai demorar 2 anos. Pula para coisa nova. Você vai sair lucrando. Escreve o que eu estou dizendo. Beleza? Show? O que fazer, aqui, próxima pergunta, o que fazer caso eu já tenha um FX em 2023? Como eu falei, bem, o FX ele já está ali já com seus dias contados, segundo os meus cálculos. Ele até passou, eu acredito assim, como os jogos eles deram uma freada nesses últimos anos, isso, assim, alongou o tempo de vida útil dos FX em jogos. Mas não tem jeito, né, cara, nada dura para sempre. Não pensa que você vai chegar em 2030 com o mesmo FX que você tem hoje, é muito difícil. Você pode até chegar, tudo é possível. Mas eu não apostaria nisso, entende? O que você tem que fazer é o seguinte, que é a mesma coisa que eu vou fazer. Cara, você tem um FX aí, vamos botar assim, vamos dizer que você queira jogar. Um FX de 4 núcleos, cara, ainda tá dando pra você empurrar os jogos? A maioria dos jogos ainda dá pra você jogar nele, decentemente. Claro, pode ter uns momentos ali no jogo que você vai penar um pouco, mas você ainda consegue jogar. Beleza? O FX de 6 núcleos você consegue jogar? Consegue. A grande maioria dos jogos você ainda consegue jogar com ele. A mesma coisa para o FX de 8 núcleos. O que você deve fazer, na minha visão? Já começa a juntar dinheiro. Para daí a uns 2 anos, 3 anos no máximo estourando, você já trocar ele por algo novo. Beleza? Daqui a 2, 3 anos, esses FX, assim, o FX de 4 núcleos ele não vai segurar mais 3 anos. Em jogos não. Beleza? Ele hoje ainda segura. Se você, não, tô com o FX aqui, o FX 4100, 4300 para jogar jogos, para rodar jogos desse ano para trás. Ele vai segurar? Segura. Bota uma RX 560, ou às vezes até bota uma 1050 Ti. Às vezes até, se você não se preocupar tanto com gargalo aí, ele vai segurar ali, né? Você joga um overclock ali
possante nele, você consegue botar uma RX 570 até. Que ele vai segurar ali minimamente decente. Vai ter gargalo, mas ele vai segurar minimamente decente. Mas FX de 4 núcleos para jogos futuros, não bote a mão no fogo. Não bote a mão no fogo porque você pode se surpreender. Então FX de 4 núcleos, na minha visão, já foi. Já foi. Ainda consegue rodar alguns jogos hoje e tudo mais. Na boa parte dos jogos ainda consegue rodar, mas eu não apostaria nele para 2 anos daqui para frente. Não. O FX de 6 núcleos, conforme for, acredito que ele ainda consiga segurar até 2025. Até 2020, meados de 2024, por ali, começo de 2025. Até você trocar ele. Beleza? O FX de 8 núcleos, com sorte, você consegue uns 3 anos aí. Ou seja, até o final de 2025 você estaria trocando ele. Beleza? Show de bola? Mas o que eu posso dizer é isso. Independente do que você já tem de FX, guarde dinheiro para sua próxima configuração. A partir de hoje, já guarde um dinheiro para sua próxima configuração. Vamos para aqui para a próxima. Devo comprar um FX hoje? Muito boa pergunta. Boa pergunta. Olha, depende. Se você conseguir, assim, para você comprar um FX hoje, primeira coisa, ele tem que estar barato, ele tem que estar dado. Beleza? Ele tem que estar dado. Ele já é uma tecnologia antiga, é boa. Na minha visão é boa, como eu já falei. Segurou as coisas até hoje, 10 anos aí, 11 anos no mercado, ainda está segurando os jogos ainda de boa. Eu, por exemplo, tenho o meu FX aqui, se eu posso pegar a maioria dos jogos hoje, se eu colocar eu tô com uma RX 560, mas se eu colocar uma RX 580, uma GTX 1060, 1070, eu jogo praticamente todos os jogos nele hoje. Um processador de 11 anos. Então, a questão é a seguinte, mas apesar disso, ele tem que estar barato. Ele tem que estar barato, bem barato. Um kit com FX de 8 núcleos não deve estar acima de 500, 600 reais. O kit. Ah, cara, mas eu vou comprar o processador. Cara, um FX de 8 núcleos não pode estar acima de 250 reais hoje. Ah, cara, e se ele tiver 350? Já não vale a pena, porque você vai montar do zero certamente. Você junta mais 200 reais, cara, 200 reais, você consegue montar, às vezes, um i3 da 10ª geração. Às vezes um Ryzen 2600, 1600, 2600, 2700, se for o caso ali, você junta mais um dinheirinho, mais uns 200, 300, 400 reais você consegue montar. Bem, eu prefiro esses processadores do que o FX. Se você chegar para mim e falar assim, olha só, cara, você pode montar um FX, você pode comprar um FX por 500 reais, só o processador, um FX 850 por 500 reais, ou comprar um i3 10100, vamos supor aí, por 600 reais, 700 reais. Eu vou no i3. Vamos puxar mais para a realidade. Um FX por 300 ou um i3 por 500? Eu vou de i3. Porque 200 reais, cara, é pouco dinheiro, cara. Pode ser às vezes difícil para a pessoa conseguir, mas é pouco dinheiro, cara. Rapidinho você consegue esse dinheiro. Você pede emprestado aí 200 reais. Entende? E o i3, claro, vai ter um desempenho superior ao FX. Perfeito? Então, você também tem que prestar atenção nisso daí. Ele tem que estar barato. Ah, mas ele roda todos. Não interessa se ele roda todos, se ele roda só alguns. Ele tem que estar barato. Ponto. Já é uma tecnologia obsoleta, que já está terminando de ficar obsoleta. Como eu digo, é bom? Na minha visão é. Mas é uma tecnologia que já é obsoleta para os dias de hoje. Então, pode valer a pena? Pode valer a pena, mas ele tem que estar barato. Isso para o FX de 8 núcleos. Se a gente estiver falando de FX de 6 núcleos, de 4 núcleos, mais ainda. Lembrando, FX de 4 núcleos, vai jogar? Ah, estou querendo um processador para jogos daqui a 2, 3 anos. Esquece FX de 4 núcleos. Pelo menos os de 6 núcleos. E mesmo assim arriscando. Você vai jogar o FX 6 núcleos, 8 núcleos para cima. Agora, se você, só quero só uma máquina aqui simples mesmo, só uma máquina para uso doméstico, vou rodar alguns jogos mais antigos, né? Vou rodar ali um Far Cry 3, né? Vou rodar ali um Need for Speed antigo, vou rodar ali um Crysis 2, Crysis 3 antigo ali. Para esses processadores, você pode botar um FX 4100 que vai segurar. Bota um FX 4100 com uma 560, 550, RX 550, 560, ele vai segurar. Uma 1050 Ti ele vai segurar, de boa. Para isso aí vai servir, de boa. Mas se você quiser algo além, quero rodar jogos, ficar uns 2, 3 anos. Cara, FX de 6 núcleos para cima. Acabou. E tem que estar barato. Tem que estar barato, tem que estar dado para valer a pena. Porque senão é mais fácil você montar uma configuração mais nova. Um Core de 10ª, 11ª, 12ª, 13ª geração, ou um Ryzen. Beleza? Sendo bem franco com você. Vamos para mais uma. Como pensa fazer overclock no FX? Boa pergunta. Vamos lá. De modo geral, se você não estiver utilizando uma placa de vídeo que dê um gargalo minimamente considerável no FX, ou seja, qualquer placa de vídeo da 1080 para cima,
ou da RX 590 para cima, isso falando do FX de 8 núcleos, tá? Cara, vamos dizer, vou dar um exemplo para melhorar, vamos dizer. Cara, tem um FX de 4 núcleos, com uma RX 560 ou uma GTX 1050 Ti. Vale a pena fazer overclock? Cara, vou te dizer, não. No máximo que você pode fazer aí para poder não arriscar, dar uma queda de frames, deixar o frame rate mais lisinho, é botar esse FX aí a 4 GHz. Acabou, já está de ótimo tamanho. Cara, eu tenho esse mesmo processador e tenho uma RX 580. Olha, é um gargalo. Bem, aí vai valer a pena você subir o máximo que der para poder você subir, né? Ali 4.4, 4.5 se der, para poder você diminuir o gargalo. Só para você diminuir o gargalo. Mas gargalo ainda vai ter. Você vai rodar o jogo? Vai rodar de boa? Vai rodar, mas gargalo você vai ter. Você vai ter uma perda de desempenho aí. Cara, tem o FX de 6 núcleos, né? Estou com um FX de 6 núcleos e uma GTX 1060. Já tá dando gargalo. Joga ele para 4.4, 4.5, ali 4.12 ali para poder você deixar ele mais parelho com a placa de vídeo. Aí tá valendo a pena você fazer overclock. Mas se você for fazer por fazer, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho um 8300, eu tenho um 8300 e uma RX 560. No meu caso, não vale a pena fazer overclock. Não vale. Eu posso deixar ele em estoque ali, que não vai dar diferença praticamente nenhuma. Eu posso deixar ele em estoque ou em 4.5, que não vai fazer grande diferença. Em jogos não vai fazer grande diferença. Vai fazer diferença ali, alguma coisa ali na renderização, mas não vai ser grande, enorme diferença. Que vai valer a pena você subir, overclock, esquentar mais o processador, derreter tua placa-mãe, teu VRM, né, entendeu? Entendeu? Danificar tudo, não vale a pena. Não vale a pena. Então no meu caso aqui, o que eu fiz? Botei o FX ali a 3.8, cara, não tenho do que reclamar. Então, cara, tem uma placa-mãe, tem uma placa de vídeo que você tem uma placa de vídeo que não tá gargalo nele, cara, deixa ele ali a 4 GHz, em estoque, eu chego ali no máximo ali a 4 GHz, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho, não precisa fazer estourar ele em overclock não. Não, beleza? Deixa ele fazer o trabalho dele ali que, até mesmo se você sair, por exemplo, de 4 GHz, você jogar para 4.4, 4.5, você não vai ter uma grande diferença assim, de desempenho, uma grande, enorme, não vai. No máximo ali o que vai servir vai ser para você diminuir o gargalo. Claro, ele vai renderizar nessas circunstâncias mais rapidamente? Vai, mas você não vai sentir muita diferença, cara. Quando você botar ali a 4 GHz, ele editou a minha música ali em 30 segundos. 4.5 ele editou em 25 segundos. 22 segundos. Vale a pena esses 7 segundos ali para esquentar mais o seu quarto? Não vai, cara, não vale. Esquentar o quarto, para destruir tua placa-mãe, para fazer você gastar muito mais luz, não vai. Não vale, beleza? Então vamos pensar nisso também. Vamos lá. Vamos aqui para mais um. Qual a diferença entre o chipset do FX? Bem, o pessoal fica falando, não, mas o FX você devia usar ele com chipset 990, 970, que ia dar mais overclock, que ia dar mais isso, que ia dar mais desempenho. Cara, assim, eu já posso dizer de cadeira porque eu já utilizei chipset 760 e o chipset 970. Qual a diferença? O 760 ele é mais simples, porque a placa-mãe, no geral, ela é mais compacta, ela é menor. Não tem a questão de VRM, não tem dissipador. A minha 970, ela tinha dissipador de VRM, e já a 760 não tinha, então isso aí o que vai se traduzir isso daí? Overclock, né? Você vai ter uma capacidade um tanto melhor, mais estável, né? A questão de temperatura, né? Com relação a overclock. Então a 970, como ela tem dissipador, ela tende a esquentar menos em overclock. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença que eu pude notar é que a 760 ela não tem, pelo menos a minha ela não tem USB 3.0 frontal. A minha 970 tinha frontal ali na torre, né? No gabinete. A questão então do VRM, do overclock, né? Você pode botar um overclock maior, da USB, e a questão do HD. A minha 760 ela vai até SSD de 2.5. A minha antiga 970, se eu não me engano, ela ia até 3.0. SSD de 3.0. O que isso significa? Posso pegar um de 3.0 e botar nessa minha aqui 760? Posso, mas ele vai funcionar de maneira limitada. Ou seja, você vai ter um gargalo em SSD. É mais ou menos isso. Porque a placa-mãe não consegue levar ele na velocidade máxima dele. Ela vai levar, mas vai levar na velocidade menor, a 2.5, que é o que ela aguenta. É basicamente
Por incrível que pareça, essa diferença que eu pude notar. Como assim, cara? Mas, e o desempenho então assim de processador? Você quer dizer que se eu botar uma 970 e uma 760 lado a lado com o mesmo processador e mandar converter um vídeo, eles vão converter na mesma velocidade? Vão. Ah, não acredito. Sim, vão. Eu testei os dois e o desempenho foi o mesmo. O processador em si não tem melhora de desempenho nenhuma. Renderiza na mesma velocidade, roda jogo na mesma velocidade. Os jogos rodam com os mesmos FPS, porque eu usei a mesma placa de vídeo a mesma placa de vídeo em outra. A diferença foi só essa que eu falei para você. A possibilidade de fazer um overclock melhor na 970 e na 990 é sim, acontece. A USB frontal, que na minha 760 não tem, e na minha 970 tinha. E a questão do HD, que na minha atual funciona a 2.5 e na minha antiga funcionava a 3.0. Só isso. Ah, mas eu não acredito. Você pode testar a noite inteira aí, cara. Vai dar o mesmo resultado do processador. Ele vai renderizar na mesma velocidade. Ah, na mesma velocidade. Aí o jogo não vai dar gargalo nenhum. Vamos aqui para mais um. A quais processadores eles se equivalem? Bem, isso aí hoje está um pouco mais complicado, né? Não tem um processador que a gente pode dizer que eles se equivalem, né? Hoje, um FX 4300, eu diria que ele está ali no desempenho de um i3 de terceira geração. O FX de 6 núcleos, né? Vou botar ali o 6300, e está ali mais ou menos ali no desempenho em jogos de um i5 segunda geração, ali i5 segunda geração mais fraco, vamos botar assim o 2310, né? O 2300, né? Tá mais ou menos ali naquela faixa de desempenho. Em desempenho geral, ele também não fica muito longe desses processadores, não. Ele posso dizer que ele está nessa mesma faixa de desempenho. Ou seja, melhorou, que antes ele não conseguia pegar nem esses i5. Nenhum FX 6300 conseguiria bater de frente com o i5 de segunda geração, por mais fraco que fosse esse i5. O FX 8350, em jogos, ele está ali no desempenho ali de um i5 de terceira geração mais forte. Eu diria até mais, viu? No i5 ali de terceira, quarta, até sexta geração mais fraco. Vale lembrar que ele, em jogos aí, tem jogos que ele bate de frente com o i5 6400, por incrível que pareça. Ele fica ali no cangote desse 5. Em desempenho geral, um i7 terceira, quarta geração, mais ou menos. Beleza? Então você pode ver que esse FX aí, ele envelheceu bem. Ele até que envelheceu bem. Então você vê, cara, esses processadores estão numa faixa de desempenho mais do que condizente com processadores concorrentes que estiveram no passado. Processadores bons. Você vai me dizer que um i5, por exemplo, 6400 não é um processador bom? É um processador bom. É um processador muito bom. Agora, o pessoal fica dizendo que o FX é ruim, né? O i5 é bom e o FX é ruim. Eu venho aqui e falo, o i5 é bom, o i5 é bom. Para um quad-core é um processador bom. Agora também tem que falar que o FX também é um processador bom. Porque se ele está acompanhando o i5, e ele é mais antigo do que o i5. Vamos aqui para a última questão. O que eu acho dos vídeos que falam mal dos FX? Bem, um assunto delicado, né? Esse é o último tópico, né? Cara, eu acho assim, exagero. Muito foi exagerado com relação aos FX. Foram processadores que foram injustiçados. Muito se falou dos problemas que o FX tinha e muito se esqueceu dos benefícios que ele teve por objetivo tratar, né? Então, foi um processador muito criticado, na minha visão, injustamente. Foi um processador que ele é tão bom que até hoje ele ainda está aí no mercado, tem gente ainda comprando ele, tem gente ainda que se assim fica impressionado. O pessoal fala, pô, já não era nada disso que o pessoal falava que era ruim, eu comprei, arrisquei e me dei bem. Teve gente no passado, eu ouvi gente falando isso. Então infelizmente muito foi falado, muitas críticas pesadas foram passadas pelo FX, justamente por conta do hype que foi criado para eles e por eles não serem, pelo menos no lançamento, tão bons quanto os processadores da concorrência. Eram processadores que respondiam bem, até hoje ainda respondem bem às tarefas que você joga para ele fazer. Eu assim, não lembro do momento em que o meu FX aqui ele gritou para poder fazer alguma coisa que eu botasse para ele fazer, mas mesmo assim não teve jeito, o pessoal pegou nos pés dos FX e hoje ainda pega no pé dos FX, ok? Já estão se aposentando, né, já estão descansando, eu vi até um vídeo muitos anos atrás do Pepe Ryle, né, falando que os FX precisavam descansar, que nada, deixaram eles trabalhando até hoje os FX estão trabalhando aí. Mesmo sem dever, né? Porque hoje a gente tem processadores mais potentes, né? Mais possantes e mais acessíveis, né? Não digo mais acessíveis, mas
num preço mais convidativo. Mas mesmo assim ainda tem gente comercializando, vendendo, comprando os FX, e eles não querem nos deixar, né? Mas a questão dos vídeos, como eu falei, eu acho muito exagero. Eu achei até, vamos dizer assim, brincadeiras além da conta com o que houve com esses processadores. As pessoas compraram até inclusive os FX, né? Tem gente hoje que fala assim, eu falo, puxa cara, eu tô com o meu FX aqui. O cara fala, oh, não acredito. Tá aqui. E eu faço a mesma coisa que você faz aí com o seu Ryzen. Eu faço a mesma coisa que você faz aí com o seu Intel. Ou com o seu Xeon. Então por que essa, oh, não acredito, não é possível. Então muito foi aumentado. Foram processadores que sinceramente foram muito injustiçados, né? Reviews, até teve reviews duvidosos, reviews que uma pessoa fazia dava resultado X, a outra fazia dava resultado completamente diferente. Mas enfim, de qualquer maneira eles já estão aí se aposentando e muito eu não me arrependo de nada de ter comprado esses processadores, porque, como falei, responderam para mim muito bem, funcionaram muito bem, de boa, tanto o FX quanto o Venom 2.6 me responderam de boa. São compras que eu sinceramente hoje eu não me arrependo de ter feito. Então era isso que eu tinha para poder falar para os senhores. Um abraço a todos os senhores. Quem quiser deixar um like, deixa um like. Quem quiser deixar um dislike, deixa um dislike. Fiquem todos com Deus. E peço a sua inscrição aqui para poder fortalecer o canal. Um abraço e fui.